Oi pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição da Escola Sabatina. O título de hoje é A Bíblia como História, né? Uma coisa interessante que a gente encontra na Bíblia, que torna ela diferente de todos os demais textos religiosos do passado. Quando eu digo textos religiosos, me refiro a outras religiões, né? Religiões politeístas, como a religião dos gregos, a religião dos egípcios, dos romanos, dos babilônicos. Então, existe uma diferença muito grande. A história, toda a narrativa bíblica, ela casa, ela se harmoniza com a história das nações da sua época. E o interessante é que os períodos históricos, eles se harmonizam perfeitamente com os períodos desses outros povos também, né? Então, tem historiadores que acham que não, né? Que são mais céticos. Mas quando você faz uma análise detalhada, quando você faz uma análise ali sem livre de preconceitos, né, os preconceitos atrapalham muito no estudo desses eventos aí. Quando você faz esse tipo de estudo, você entende que tudo ali se harmoniza muito bem. Então, a história bíblica, ela acontece na história da humanidade. E a gente entende por isso que o nosso Deus é um Deus que age na história. Nós não estamos dizendo que Deus, na verdade, interfere no sentido de ditar, né, de traçar um destino da história das nações. Mas ele se intromete, ele intervém na história das nações e ele escolheu um povo, né, no mundo. Hoje nós chamamos de igreja, né? Na época era o povo de Israel. E o povo de Israel foi escolhido por Deus para que Deus pudesse atingir esses povos todos. Todos esses povos foram atingidos. A luz que havia ali, né, que era levada, né, pelo povo de Israel, alcançou esses povos. Então, a verdade, o evangelho foi levado a esses povos de uma forma diferente daquela que nós encontramos no Novo Testamento. O Novo Testamento continua essa história, nós continuamos na história e Deus continua intervindo na história. E nós sabemos que o final de tudo isso é a breve volta de Cristo, quando ele vai dar um fim e vai estabelecer o seu reino, o seu governo eterno. A gente encontra isso, por exemplo, nas profecias de Daniel. Daniel ele fala sobre isso. Daniel, inclusive, é um dos que vão ser mencionados na lição de hoje. O primeiro tópico da lição traz por título Davi, Salomão e a monarquia, né? Davi é um personagem muito importante na história das Escrituras Sagradas, porque sem ele, né, sem Davi, não tem sentido o próprio Novo Testamento, né? Jesus ele é chamado na Bíblia de o filho de Davi. Então, assim, ele é da descendência real de Davi, ele vem do mesmo povo. Então, toda a história ali do Novo Testamento se fundamenta em cima desse governo, desse reino de Davi, né? Muitos aguardavam um novo rei como Davi, né? O reinado de Davi foi um reinado glorioso. No capítulo 17 de 1 de Samuel, nós encontramos uma história muito bem conhecida de Davi, que é aquele momento onde Davi enfrenta o gigante, né? Davi ele se indigna com o fato de um incircunciso, né, está ali falando mal do povo de Israel, afrontando o Deus de Israel. Então ele pede autorização para enfrentar o gigante. O rei concede, o rei até tenta oferecer a ele armaduras, armas ali para ele poder enfrentar, mas ele não consegue, né, a armadura era muito pesada. Então ele vai até um ribeiro, pega 5 pedras e enfrenta o gigante com pedras. Com uma única pedra, ele derruba o gigante, né? Então essa história é muito bem conhecida. E aí tem um dado interessante, né? Onde se passa a história, né? Onde ela acontece. Então nós temos na arqueologia a comprovação de que a cidade, né, uma das cidades ali próximas daquela região, ela existiu, né? Então nós temos um achado arqueológico para isso aí. No capítulo 57 de 1 de Samuel 27 diz assim: Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim até Gate e Efron. Então aqui é citado no texto a cidade de Saarim. Um achado arqueológico muito importante foi justamente o dessa cidade, né?
ela foi escavada no sítio de Kirbet Caiafa, uma região ali, né? Vocês podem ver pela imagem aí, as ruínas dessa cidade. E nessa cidade foram encontradas dois portões, né? E o interessante é que a palavra Saarim significa justamente dois portões. Então essa cidade aí, né, esses escombros aí são os escombros da cidade que presenciou, né, que assistiu a essa batalha do povo de Israel contra os filisteus. Um outro achado também muito importante nessa mesma cidade foi um conjunto, né, os fragmentos de provavelmente de um vaso, e nesse vaso estava escrito assim: Esbaal, filho de Beda. Esse Esbaal aqui é um dos filhos de Saul. É um dos achados assim incríveis, assim, onde se encontra o nome do filho e o nome do rei. Né? Você pode até estranhar porque não está escrito ali. Na Bíblia a gente não encontra Esbaal, filho de Beda. A gente encontra Esbocete, que é o filho de Saul. Acontece que Esbaal é uma forma, um dialeto cananeu antigo, de chamar, né, de pronunciar Esbocete. E Beda também provavelmente é o que acontece também no caso do rei Saul, a forma de eles aplicarem o nome de um deus pagão a um deus de Israel. Né? Então as nações, isso era um costume comum das nações. Né? Eles davam seus próprios nomes aos reis, né? Na sua própria língua, e geralmente associavam uma divindade. Então aqui aparece Saul associado a Beda, né? Provavelmente uma corruptela de Baal. Um outro documento importante é uma estela onde aparece o nome do rei Davi. O nome, na verdade, aparece o nome de Davi, mas não faz menção do rei propriamente, mas da casa de Davi. Então, é uma menção indireta. Mas o interessante é que aparece o nome de Davi, porque muitos historiadores não acreditavam na existência de Davi. Achavam que Davi era um mito, uma criação do povo judeu, né, que nunca existiu. E nesse relato, né, nessa estela, para quem não sabe, é uma pedra de comemoração. Os reinos, quando obtinham sucesso contra uma outra nação, ou queriam contar uma história qualquer, eles colocavam essa história em pedras e deixavam na cidade. Ela ficava ali, à mostra para que o povo lesse, né, para que o povo tivesse conhecimento. Então, o conhecimento do povo, né, a identidade do povo era muito importante. Então, eles deixavam tudo registrado ali. Era um costume comum das nações antigas. Nessa estela que foi encontrada, disse o seguinte: Haddad me constituiu rei, e Haddad foi à minha frente, e eu parti de os 7 do meu reino, e eu matei 70 reis que usavam milhares de carros e milhares de cavaleiros ou cavalos. Eu matei Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, e eu matei Acasias, filho de Jeorão, rei da casa de Davi. E eu tornei suas vilas em ruínas e tornei sua terra em desolação. Né? Então esse é um texto incrível, um texto fantástico. Né? Ele foi encontrado em escavações na cidade de Tel Dan. Então é chamado, ele é bem conhecido, quem quiser procurar mais informação na internet, procure por Estela de Tel Dan. Né? O próximo tópico fala sobre Isaías, Ezequias e Senaqueribe. O texto que é mencionado aqui fala justamente do embate que houve entre esse rei da Síria, Senaqueribe, e o rei de Judá, Ezequias. Né? Então, nessa época aqui, uma das nações mais poderosas era a nação dos assírios, era o povo assírio. Né? Então, você muitas vezes na Bíblia, quando você encontrar a Síria e Nínive, estão falando do mesmo povo ali. Lembram de Jonas, né? Que tinha que levar uma mensagem a Nínive? Então, ali também era o reino da Síria. Então, o reino da Síria ele aparece muitas vezes, é um dos reinos. Ele deu fim ao Estado de Israel. Né? O reino da Síria acabou com o Estado de Israel. E aqui nós encontramos o embate do rei da Síria contra um rei de Judá. E o interessante é que esse embate, né, que é mencionado na Bíblia, ele também foi encontrado em um achado arqueológico. Né? Então nós vamos mostrar para vocês o achado. Né? Nós temos aí essa pedra, né? Essa pedra é chamada de prisma de Senaqueribe.
né? Nesse prisma ele narra a conquista de Senaqueribe às terras do rei Ezequias de Judá, né? Então na inscrição, né, uma parte das inscrições desse prisma diz assim: quanto a Ezequias, o rei de Judá, que não se submeteu ao meu jugo, cerquei e conquistei 46 de suas cidades fortificadas e inúmeras povoações pequenas mediante o uso de rampas de terra, máquinas de cerco e ataques de infantaria. Prendi o próprio Ezequias em Jerusalém, a capital do seu reino, como um pássaro numa gaiola. O medo do meu esplendor senhoril subjugou Ezequias. O interessante nesse texto é essa menção também que ele faz de rampas de terra. Agora, olha só o complemento que nós encontramos, né? Porque aqui ele conta do cerco, ele se vangloria do cerco, mas é só isso que aparece no prisma, nessa pedra, com a inscrição da história das vitórias de Senaqueribe. Ele não conta a história toda. A história toda nós encontramos na Bíblia. E lá no livro de Isaías vem dizendo assim: por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nessa cidade e não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, e não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Isso é interessante, né? No texto lá da pedra é mencionado as rampas de terra, né? E aqui no texto de Isaías fala das rampas de cerco. São as mesmas rampas. Então ele utilizou dessas rampas para cercar as cidades vizinhas ali de Judá, mas elas não foram usadas contra Judá. Eles não conseguiram entrar na cidade de Judá. Veja que no texto de Senaqueribe ele fala que o rei ficou preso como uma gaiola, né? Ele ficou lá dentro, mas o próprio rei não entrou, né? Então o rei não podia sair, Ezequias não podia sair, mas também Senaqueribe não entrou. O anjo do Senhor veio e matou 85.000 homens do acampamento, ou seja, o rei teve que fugir, teve que voltar para sua terra. Isso é uma história fantástica, uma história incrível e confirmada pela arqueologia. Agora o próximo tópico fala sobre Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. Um achado interessante sobre a história da Babilônia é a tabuleta de Nebo-Serzaquim. Nebo-Serzaquim ele é mencionado em Jeremias 39:3. Ele é um oficial babilônico, uma das pessoas que estavam ali encarregadas do cerco contra Judá. Né, na história bíblica, Israel, né, o reino de Judá foi cercado, foi sitiado por Nabucodonosor, e esse homem, esse oficial, ele é mencionado ali no livro de Jeremias. Então você pode ver a tabuleta aí, onde se encontra o nome dele. Né? Um outro achado arqueológico fantástico é o portal de Ishtar. Ishtar era uma divindade babilônica muito cultuada pelos babilônicos, não só por eles, mas por todos aqueles povos da Mesopotâmia. Né? É bem possível que já na época de Abraão se cultuasse essa divindade. Né? Então eles têm ali um histórico de conjunto de povos ali daquela região da Mesopotâmia naquela época, eles compartilhavam praticamente da mesma crença. Né? Os deuses eram praticamente os mesmos, as histórias de um e de outro mudavam aqui e ali, mas eram as mesmas divindades. Então Ishtar era uma divindade muito importante no panteão ali dos deuses babilônicos, e os arqueólogos encontraram o portal de Ishtar, né? O portal que dava entrada, que era o portal de entrada, de acesso para a Babilônia. Então você pode ver aí na imagem o portal, né, reconstruídos, foram encontrados pelos alemães, e hoje ele se encontra no museu em Pérgamo, no museu de Berlim. Ele é enorme, né? E pode ver como ele é muito bonito. Ele foi encontrado e ele está praticamente praticamente como era nos dias de Nabucodonosor, muito bem preservado. Vocês estão vendo essas cores em azul? Isso aí é lápis azulis, é uma pedra azul, e os bloquinhos da parede foram feitos com essa pedra. Na pedra a gente pode ver também ali leões,
touros e dragões, né? As divindades babilônicas, né? Personagens mitológicos da Babilônia. E o interessante é que Daniel, quando ele fala da Babilônia, na primeira visão que ele tem dos animais, o primeiro animal é um leão com asas. E o leão com asas ali é um símbolo da Babilônia. A gente pode ver que Deus utilizou o leão com asas para se referir à Babilônia. Então, o próprio símbolo ali já é uma representação. O reino não precisa nem ser mencionado. Você entende rapidamente que se trata do reino de Babilônia. Então, é um achado arqueológico fantástico. E nós temos também muitas pedras que trazem a história do rei Nabucodonosor, que foi escrita por Nabonido, um rei posterior, né, da família de Nabucodonosor, que foi o pai de Belsazar, aquele mesmo rei que aparece no livro de Daniel. Nabonido ele escreveu a história de Nabucodonosor, a história da Babilônia, em vários tabletes, e muitos desses tabletes foram encontrados. E interessante que existe uma pausa na história desses tabletes aí, justamente no período de 7 anos. Né? Então faz-se um silêncio na história de Nabucodonosor, num período de 7 anos, e coincidentemente casa com a narrativa bíblica que fala que Nabucodonosor, durante 7 anos, esteve louco, enlouquecido. Né? O texto menciona que ele estava doente, né? Que ficou adoentado, e isso confirma muito mais, né? Porque a loucura dele era uma espécie de doença. Depois de 7 anos, ele volta a governar. Né? Os tabletes de Nabonido, né? As crônicas de Nabonido, contam na história de Babilônia até o momento em que Babilônia foi tomada por Ciro, e continua. Ele ainda fala um pouco de Ciro. Então, são textos incríveis, assim, que trazem muito da história. Né? Você pode encontrar isso também na internet. O próximo tópico fala sobre o Jesus histórico. Jesus ele também se encontra na história. Né? A gente poderia falar muita coisa sobre isso aqui. No livro de Lucas é mencionado o imperador da época, que governava na época. Aí faz menção de Herodes, né? O rei de Israel, o rei da época de Israel. Outros reis também aparecem no decorrer dos livros, né? Dos evangelhos, e também no livro de Atos. Então a gente consegue fazer uma reconstituição histórica desse período por essas menções que são feitas. E até a Bíblia descreve, por exemplo, o censo que foi feito nos dias de Jesus. Isso também casa com a história do reino de Roma. Né? Então nós encontramos ali um casamento perfeito. Né? Quem estuda direitinho vai ver como as coisas se harmonizam perfeitamente. Nós temos achados também. Um personagem importante que aparece nos evangelhos é Caifás. Né? Ninguém gosta muito de falar em Caifás, porque Caifás foi o sacerdote responsável pela prisão de Jesus. Né? Ele levou Jesus até Pôncio Pilatos, e justamente esse outro Pilatos é outro que vai aparecer aqui nós vamos mostrar achados também a respeito de Pilatos. Então nós temos aqui uma referência a Caifás extra-bíblica que se encontra em Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um historiador na época do primeiro século, né, da era cristã. Ele era um judeu, né, Flávio Joséfo era judeu, e ele esteve ali presente no cerco que os judeus fizeram aquela fortaleza de Herodes, que se chama Massada. Se eu não me engano, ele estava ali presente. Ele foi levado como prisioneiro e acabou trabalhando, né, para os romanos. Né, uma espécie de história de Daniel às avessas aí, porque Joséfo não era lá esse poço de caráter, não como era Daniel, mas ele relatou a história, ele escreveu a história do povo judeu, e completou com a história com a invasão romana e tudo mais. Então nós temos muita coisa, muito material ali nos escritos de Joséfo. E Joséfo menciona Caifás. Ele fala assim: além disso, ele também privou José, que também era chamado Caifás, do sumo sacerdócio, e nomeou Jonatas, filho de Ananos, sumo sacerdote, para sucedê-lo. Então aqui a gente encontra o sumo sacerdote, né, chamado de José, que era conhecido também por Caifás. Né? Você pode até estranhar isso, mas é que o nome de Caifás, o nome mesmo dele era José. José
filho de Caifás. Então Caifás foi o pai dele. Mas este José também, né, o povo continuou chamando ele de Caifás. Então a figura do pai dele deve ter sido muito importante, né, para que o filho também fosse reconhecido assim pelo nome do pai. Um outro achado arqueológico que aponta a existência de Caifás foi um ossuário. Né? O ossuário é uma caixinha pequena, uma caixa pequena de pedra, e onde se guardava ali os restos mortais, né, os ossos. Então era uma coisa comum naqueles dias, e foi encontrado uma caixa, e nessa caixa estava escrito assim, José, filho de Caifás. Então, e essa caixa também é da mesma época do primeiro século da era cristã. Ela foi encontrada em 1990. Então era um achado assim fantástico, e é uma referência ao verdadeiro Caifás. A caixinha, ela vem com essa inscrição, como vocês podem ver aí no vídeo, né? Ela, no lado dela foi escrito José, filho de Caifás, provavelmente com um prego, né? Pode ver que a caixa ela é toda trabalhada, mas a inscrição eles não tiveram o mesmo capricho, né? Talvez pode ser que tenha sido escrito por alguém que não era muito, que não apreciava muito o sacerdote, né? Um outro achado aqui importante é um achado que apresenta o nome de Pôncio Pilatos. Né? Pôncio Pilatos, né, que foi governador da Judéia, né, sob o império de Tibério César, né, o imperador romano da época era Tibério César. Pôncio Pilatos, nós conhecemos ele na história bíblica porque ele foi o homem que ele tinha até condições de libertar Jesus, mas não libertou. Mas o fato é que ele esteve envolvido ali na morte de Jesus, e Jesus mesmo disse assim que todo o poder que ele tinha vinha do céu, né? E Pilatos, interessante que Pilatos ele foi alertado pela própria esposa para que ele não entrasse na causa de ser justo. Pilatos percebeu que Jesus era justo, mas ali pela pressão do povo judeu, ele não queria criar problemas com o povo judeu, não queria ter problemas com Herodes e não queria ter problemas também com César. Então o que ele fez? Lavou as mãos e entregou Jesus aos cuidados ali do povo judeu. Antes disso, ele ainda fez uma última tentativa. Ele colocou ali um outro prisioneiro, né, um criminoso político, que também tinha o nome de Jesus, né, era Jesus Barrabás, né, e esse homem foi escolhido, esse criminoso foi escolhido pela turma que estava ali, para que fosse solto. E Jesus foi preso e foi levado à cruz. Então, o nome de Pôncio Pilatos foi encontrado nessa pedra aqui. Vejam a pedra aí. Né? Essa pedra foi encontrada em 1961. Né? Uma inscrição onde aparece o nome Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e foi encontrado na cidade de Cesareia Marítima, né? no teatro, nos escombros de um teatro. Então a gente pode ver, né? a gente percebe por meio dessas provas aí, que a história bíblica ela é totalmente compatível com a história universal. Não é um mito assim criado um mito criado assim artificialmente, mesmo porque não tem como a Bíblia ter sido criada artificialmente, porque ela foi escrita por muitas pessoas. Isso é outra forte evidência da inspiração bíblica. Ela foi escrita por muitas pessoas em períodos diferentes, em lugares diferentes, pessoas que eram de nível social, uma diferente da outra, um era pastor, outro era rei. Então, são níveis sociais diferentes, havia um desencontro ali, desencontro social, desencontro cronológico, desencontro de todas as formas e maneiras. E quando você junta todo o compêndio, tudo se harmoniza muito bem, você encontra uma história que tem começo, meio e fim, e de quebra, ela se harmoniza com a história universal. Então, é um livro fantástico. Nós poderíamos mencionar muitos outros achados aqui. Para finalizar, nós vamos fazer aqui uma menção ao texto que se encontra lá em Hebreus 11:1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, esse texto aqui, ele nos ensina o seguinte: as coisas de Deus, né, a luz de Deus, a verdade de Deus, o Evangelho, toda a revelação, ela tem que ser aceita por fé. Nós temos provas na história.
Mas mesmo com todas essas provas, sempre há espaço para dúvida. E isso não é à toa. Deus tem um propósito com isso. Porque as coisas de Deus devem ser assimiladas por fé. A fé é a mão que se apropria das promessas de Deus. É a fé que faz esse trabalho. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos muitas evidências, mas não é por causa dessas evidências que nós temos fé. Poderia não haver nenhuma. Poderia não haver nenhuma dessas evidências aí. E nós deveríamos ter fé do mesmo jeito. Homens do passado não tiveram isso. Não tiveram esses argumentos a favor da palavra de Deus. Mesmo assim, eles permaneceram firmes. Homens foram levados à fogueira. Homens foram cerrados ao meio, né? Homens foram separados de suas famílias, foram maltratados, foram torturados. Mesmo assim, permaneceram firmes porque eles acreditavam no invisível. Eles viam pela fé aquilo que ninguém mais enxergava e alcançaram uma vitória, né, que ninguém poderia alcançar. Ninguém com suas forças humanas poderiam alcançar. Então são homens, a palavra de Deus fala que são homens dos quais o mundo não eram dignos. E aqui no capítulo 11, né, o mesmo capítulo que nos traz esse texto sobre a fé, ele vem trazendo exemplos. Né? Nós temos ali Enoque, aquele que andou com Deus e não viu a morte. Enoque foi levado ao céu vivo. Nós temos Noé, né, um homem que acreditou, a terra que nunca havia chovido, Deus falou que ia destruir o mundo com chuva, né, com águas, e ele acreditou, construiu aquele barco enorme, né, e salvou sua família naquela época, e ninguém quis dar ouvido à sua pregação, né, o mundo foi destruído por conta disso. Abraão, aquele que foi para um lugar que Deus ia mostrar, ele não sabia para onde, mas ele confiou em Deus, e que Deus sabia o que estava fazendo, Deus sabia o que estava planejando, e ele foi. Né? Nós temos Sara, uma mulher que não podia mais ter filhos, mas na velhice confiou na promessa de Deus e deu à luz um filho, Isaque, né, de quem descende toda a nação judaica. Nós temos José, que foi vendido pelos seus irmãos, mas que permaneceu firme a Deus ali no Egito e acabou se tornando o governador do Egito, o salvador de todo mundo daquela época. Nós temos Raabe, uma mulher, uma prostituta, que confiou em Deus, um Deus que ela conhecia muito pouco, porque ela era de um povo pagão, mas ela ouviu histórias chegaram até ela da libertação, né, do povo de Israel, e ela acabou confiando, né, ela acreditou sem ver, e protegeu os espias que se encontravam ali na cidade de Jericó. Essa mulher foi salva quando Jericó foi destruído. Nós temos também Sansão, um homem que lutou contra os filisteus, venceu um exército com a queixada de jumento e que destruiu o templo de Dagon e os seus adoradores, né, para que o nome de Deus fosse elevado às alturas. Foi o último ato de fé da sua vida. Foi a destruição do templo de Dagon. E nós temos, né, aqui fora de ordem, Moisés. Moisés, ele é um dos personagens mais fantásticos assim, que nós encontramos no Antigo Testamento. Nós temos muitos, né? Nós temos Abraão também, um grande Daniel, né? Um grande homem, mas Moisés, além de ter sido o homem escolhido por Deus para livrar o povo de Israel do cativeiro egípcio, ele também recebeu toda a luz de inspiração para escrever os primeiros livros da Bíblia. Em cima dos livros que ele escreveu está fundamentado todas as demais escrituras. Então ele é um personagem de grande importância. Né? E Moisés foi aquele que predisse. Ele falou assim, olha, vocês confiam em mim, não é? Mas depois de mim virá um outro maior do que eu. E muitos achavam assim, né? Muitos devem ter pensado na época, Josué. Josué foi aquele que substituiu Moisés na liderança do povo. Mas o outro profeta maior do que ele, que viria, não era Josué. O outro profeta era Cristo. Então Cristo é o Senhor dos senhores, é o profeta dos profetas, e Cristo é o Senhor da história. Cristo, ele governa o mundo, ele controla os eventos, ele interfere nos eventos, ele está caminhando junto com a sua igreja para um desfecho. E em breve, o desfecho, o final desta história chegará. Não estamos muito longe disso, não. Dê uma olhada aí nos eventos que estão acontecendo, na situação do mundo.
como nos encontramos agora, né, turbulências em todo o planeta, doenças, terremotos, pestes, confusão política, confusão social, crise moral, tudo isso aponta, todos esses eventos em conjunto apontam para a breve volta daquele que trará o reino de glória. Um reino de glória onde haverá apenas paz e tranquilidade e vida para sempre. Que Deus abençoe a todos e continuem estudando a palavra de Deus.